Saudações a todos os participantes do primeiro Congresso Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade. É um grande prazer poder participar desse evento tão importante. Meu nome é Francisco Fernandes Ladeira, eu sou doutorando em Geografia na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E esse trabalho que eu vou apresentar, intitulado Formas Emergentes de Ensinar e Aprender Geografia na Cybercultura, se trata de uma reflexão teórica e pesquisa em campo que eu estou desenvolvendo no programa de pós-graduação em Geografia da Unicamp, que pretende analisar em que medida o processo de ensino e aprendizagem em geografia tem sido impactado pelas tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Em outras palavras, eu pretendo entender, analisar as diferentes formas de ensinar e aprender geografia emergentes aí nesse contato com as TICs. Quando nós vamos falar dessa relação entre escola, ensino e tecnologias, um dos principais fatores que nos vem à mente é esse descompasso entre a escola, que ainda opera de uma forma analógica, e o aluno, de maneira geral, os alunos estão todos inseridos nesse mundo digital. Aí nós temos os professores, que são chamados imigrantes digitais, ou seja, são pessoas que não foram sociabilizadas pela tecnologia, mas em algum momento de suas vidas tiveram que aprender a manusear os diferentes dispositivos digitais. E, de outro lado, nós temos os alunos, que são os chamados nativos digitais, ou seja, tem uma destreza maior para lidar com a tecnologia e espera, esse público jovem, que as tecnologias estejam também presentes na escola. Há duas visões conflitantes, ambas maniqueístas, também que dificultam esse uso da tecnologia em sala de aula. A primeira visão é a visão tecnofóbica, que nega totalmente as tecnologias na educação, entre outros argumentos, sob aquela premissa de que a tecnologia é um fator distracional, etc., faz com que o aluno se acomode. E, por outro lado, nós temos a visão tecnofílica ou tecnoeufórica, que acredita que a tecnologia seria uma espécie de salvação para todos os problemas que nós temos hoje na educação. É o fetiche da técnica, da tecnologia, ou seja, a tecnologia por si só, de acordo com essa visão tecnofílica, seria capaz de resolver todos os problemas da educação, que são bastante complexos. Então, nesse meu trabalho, eu procuro ter uma visão da tecnologia nem de uma maneira totalmente negativa, tampouco positiva, sem fazer nenhum tipo de crítica. Então, eu pretendo entender a tecnologia não somente como material didático, né, mais um material para ilustrar as aulas, nem somente mais um tipo de metodologia, mas como dispositivos, entender essas TICs como dispositivos cujo uso contínuo vai poder alterar a própria maneira como o cérebro aprende, amparado principalmente no conceito de neuroplasticidade, e altera a percepção de conceitos e temáticas trabalhadas pela geografia. Por exemplo, a ideia de localização, que é uma condição indispensável para o estudo de geografia, com as redes sociais tem se tornado cada vez mais relativa. Hoje você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo no âmbito virtual. Então, perto e longe, na atual conjuntura, depende basicamente da sua conexão à internet. Isso muda a própria ideia de espaço, que é o conceito-chave da geografia. Nós trabalhamos também com a ideia do espaço virtual, que pode ser uma continuidade interagindo constantemente com o espaço físico. A partir dessas reflexões, eu chego então ao meu objetivo desse trabalho, que é analisar os impactos das TICs na prática profissional do professor, ou seja, como se ensina geografia e no processo de construção do conhecimento geográfico por parte do aluno. Entender mesmo como esse aluno, que tem, como diz a Paula Sibilia, seus modos de ser e estar no mundo atravessados pela tecnologia, como esse aluno chega à sala de aula, como esse aluno aprende a geografia dentro e fora do ambiente escolar.
No tocante ao referencial teórico, eu encontrei um reduzido número de estudos que discutem a influência das TICs no ensino de geografia. É a professora Ana Giordani, Hélida Tonedo, Evane Tonini, entre outras. Porém, o que nós temos da grande maioria dos trabalhos sobre essa relação entre geografia e TICs é uma visão instrumental das tecnologias. Significa que são aqueles trabalhos que analisam se uma tecnologia seria boa ou ruim para um determinado propósito dentro do ensino de geografia. E eu busco algo a mais, a tecnologia, como ela vai influenciar todo o processo de ensino-aprendizagem em geografia. Desde aquela formação inicial do professor, como o professor trabalha a tecnologia em sala de aula, até a relação do aluno com pesquisas no Google, por exemplo, entre outras questões. Como o referencial teórico em geografia é relativamente escasso, eu busco então fazer o que se chama de um trabalho interdisciplinar, a partir de conceitos da teoria da comunicação, da linguística, da neurociência. Da teoria da comunicação, principalmente eu pego no McLuhan, Marshall McLuhan, a ideia de ecologia de mídia. Essa ideia parte do princípio que um novo meio de comunicação não altera só as mídias já existentes, mas todo o andamento das relações sociais de forma geral. Então, eu tenho, no caso da internet, como um veículo que alterou as mídias tradicionais, mas alterou a própria sociabilidade do ser humano contemporâneo. Nós temos a questão, por exemplo, que as relações sociais têm sido cada vez mais intermediadas pela tela do computador. E isso daí vai influenciar, consequentemente, o próprio processo de ensino-aprendizagem em geografia. Então, essa ideia mesmo de entender as TICs, não só naquele momento de sala de aula, mas em toda a interação do aluno, da forma como as TICs alteram a própria percepção de espaço geográfico, de paisagem, de lugar, do conceito de território. As TICs trazem novas territorialidades, novas possibilidades de ação para determinados grupos sociais que extrapolam o ambiente físico. Como eu vou buscar compreender essas formas emergentes de ensinar e aprender geografia na cybercultura? É realmente entendendo como professores de geografia e alunos concebem as TICs. Na minha metodologia, eu pretendo aplicar questionários para professores e alunos, fazer observações em sala de aula com algum tipo de TIC, utilizada em interação docente-discente, e também organizar grupos focais. Eu penso como público participante, lembrando que é uma pesquisa ainda em processo inicial, ainda não completou um ano, público participante, além dos professores de geografia, para entender como se ensina geografia atualmente, alunos do terceiro ano do ensino médio. Por que alunos do terceiro ano do ensino médio? Porque são estudantes que já têm uma trajetória na educação básica, já têm uma certa maturidade para fornecer determinadas respostas para que eu possa realmente entender como essa interação com as TICs é feita. Nos questionários para professores, serão perguntas sobre a formação inicial e continuada de docentes, práticas pedagógicas mediadas pelas TICs e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala de aula. Já o questionário para alunos, eu pretendo entender mesmo toda essa relação discente com as TICs, se eles possuem ou não perfis virtuais, qual a intensidade de acesso, como eles utilizam a rede mundial de computadores em suas pesquisas, isso é importante, quais são os sites mais acessados por eles e em que medidas eles vão ser influenciados pelos conteúdos presentes no espaço virtual. Porque a gente tem a questão da internet, das TICs, não apenas como algo que vai alterar a cognição, que vai ser algo a mais no processo de ensino-aprendizagem, mas também distribuindo conteúdos. E muitos desses conteúdos estão presentes na geografia escolar. Nem sempre um conteúdo da geografia escolar na internet ele vai ter a mesma credibilidade que tem a ciência, que tem a escola, que tem a universidade. E isso pode também influenciar negativamente os alunos. Já a observação em sala de aula,
eu pretendo levar em conta a relação do educador com as TICs, ou seja, como ele promove esse diálogo das TICs com a geografia, a relação pedagógica estabelecida em sala de aula e a relação das TICs utilizadas como materiais paradidáticos, como metodologia, com o próprio conhecimento geográfico, se há esse diálogo. Com os grupos focais, talvez um grupo focal para professor, outro grupo focal para aluno, eu pretendo entender como que os professores e alunos pensam e se apropriam das TICs, ou seja, as demandas, preocupações, atitudes, imaginários, discursos, conceitos, receios, ou seja, como que está por trás dos posicionamentos que eu vou ter de alunos e professores nos questionários, das interações em sala de aula, o que está por trás, os porquês dessa relação professor-aluno com as TICs, eu acredito que eu encontre no grupo focal. Agora, algumas considerações finais sobre essa questão de trabalhar a relação geografia e TICs e formas emergentes de aprendizagem, de ensino. É importante entender que a utilização das TICs no ensino de geografia permite ao professor explorar novas possibilidades em sala de aula, ou seja, dialogar com o cotidiano do aluno, desde que haja uma metodologia bem arquitetada e bem conduzida pelo professor. Lembrando que as TICs são materiais, são metodologias. O que vai dizer se elas são satisfatórias, se o seu uso é satisfatório ou não para o ensino de geografia, vai ser a maneira como o professor trabalha essas TICs em sala de aula. Numa sociedade onde abunda informações, o problema hoje não é nem encontrar onde está uma determinada informação, mas é saber como filtrar essa enxurrada informacional que nós temos. Daí que fomentar um consistente letramento digital que possa levar o aluno a saber utilizar adequadamente as TICs e a refletir sobre os conteúdos disponibilizados na internet é um grande desafio da escola contemporânea, entender mesmo essa capacidade de compreensão para que os alunos não sejam, por exemplo, alvos de conteúdos enganosos que estão na internet. Por fim, é importante lembrar que se trata de uma pesquisa em processo inicial, como eu falei agora há pouco. Então, ela pode ser passiva de revisões na sua metodologia, não há uma metodologia sólida ainda fechada. A partir dos resultados que foram sendo obtidos, das etapas da realização da pesquisa, novas questões vão surgindo e, evidentemente, vão traçando novas ideias, novas possibilidades de pesquisa. Eu agradeço a todos a atenção e, mais uma vez, ressalto o grande prazer que é estar participando de um evento de grande abrangência.